Shalom, povo de Deus! Povo, Deus abençoe. A gente está aqui para mais um tempo da gente orar, ler, meditar e adorar o nome do nosso Deus. Vamos orar para a gente começar esse tempo bom. Eita, Deus misericordioso, o Senhor é bom, o Senhor tem estado entre nós, Pai. O Senhor tem pastoreado a tua igreja, somos povo teu, meu Deus. Pertencemos a ti, então toma conta de nós, Pai. E também recebe a nossa adoração, o nosso louvor e as nossas súplicas, Pai. Muito obrigado, Pai, pela tua presença entre nós e que o Senhor seja conosco em tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Povo, vamos louvar. Boa tarde, queridos. Vamos louvar o nosso Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, derrame compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Isso move as montanhas, que tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Perfeitas curas lentos, falhas e temores, estes meu viver, a minha vida entrego, pra seguir teus passos, a ti me rendo. Isso move as montanhas, e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo brilhará a luz da luz para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo brilhará a luz da luz para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, a toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Isso move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Brilhará a luz da luz para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo brilhará a luz da luz para a glória do Senhor Jesus. Amém.
beleza. Ei, Deus vem. Lembra-se pra te adorar. E o teu nome proclamar. Quero ser um instrumento teu. Ei, Deus vem. Me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ver. Meu coração precisa mais de ti. Ei, Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos. Ei, Deus meu. Eu te chamo, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. A tua vontade é o que eu mais quero. O que eu quero. A tua vontade é o que eu mais quero. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Amém. A gente dá aqui, depois passa pra cá, né? Quer dizer, contra o refrão da eu escrevi uma música errada, a ordem errada, depois a gente não, na hora do... Olha, é muito provável que eu erre, viu? Mas você segue o número. Tá certo. Tá bom. Santo, Santo, Santo.
Deus. Jesus tem poder, Ele é a vida, mistério glorioso. Santo, 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 é o Todo-Poderoso, o Deus que há de vir. E junto à criação, e vou dizer, tu és meu tudo, e eu te adoro. É o Todo-Poderoso, o Deus que há de vir. E junto à criação, e vou dizer, tu és meu tudo, e eu te adoro. Amém. Bênção demais, não é? A gente poder louvar a Deus, bendizer o nome dele, a gente se alegrar na presença santa dele, saber que ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus e que ele está entre nós. A gente agradece a Deus por isso, a gente agradece a Deus pela palavra dele, que é viva e eficaz, e ela tem ensinamento para o coração da gente. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra e vamos comentar sobre ela. Deus de misericórdia, o Senhor é bom, o Senhor está conosco e o Senhor tem derramado, Pai, da tua graça de uma forma assim indizível, meu Deus. A gente precisa do Senhor, a gente precisa da tua mão nos conduzindo, Pai, e a gente precisa ouvir, compreender a tua palavra, Deus, e viver a tua palavra. Então dá, Pai, que essa palavra caminhe, vá direto no nosso coração, que ela transforme as disposições da nossa mente, que ela nos quebrante, Deus, nos faça diferentes, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente hoje vai para o livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, né? Jeremias, como todos sabem, é esse profeta que vem depois de Isaías e que vive aquele momento triste da derrocada de Judá pelas mãos da Babilônia, não é? Ele é conhecido como o profeta chorão, porque ele lamenta profundamente o estado de perdição que Judá se encontra. E é exatamente por isso que vem, né, o juízo de Deus através da Babilônia. Esse profeta, ele é chamado por Deus a fazer a obra dele, a ser boca dele, a ser boca de Deus, para pregar ao povo de Judá o arrependimento, para falar ao povo sobre o pecado dele. E ele tem um ministério longo, extenso, não casou, não teve filhos. No entanto, os filhos espirituais dele permanecem até hoje e nós estamos aqui reverberando, comentando e sendo fortalecidos por essa palavra que Deus colocou na boca de Jeremias há muitos anos, alguns séculos antes do próprio Jesus vir, mas sendo palavra de Deus, é palavra eterna, portanto, ela é atual, é cabível a todos nós nos nossos dias e tem muito a nos ensinar. Então, a gente vai mergulhar nesse texto agora e, evidentemente, ele é um texto relativamente extenso, então a gente não vai poder se deter muito em versículos, no entanto, ele é um texto muito coeso. Então, ele tem, assim, uma mensagem central e, ao mesmo tempo, ele fala sobre essa mensagem central, que é a idolatria do povo de Judá, ele também trata das consequências de viver uma vida idólatra. E qual é o objetivo de Jeremias aqui? Era abrir os olhos do povo para que esse povo enxergasse a dimensão do pecado dele e entender que todo pecado tem a sua consequência.
E o que é que o pecado faz em primeiro lugar na nossa vida, se não roubar de nós o nosso senso de consequência? A gente, quando está em pecado, a gente não entende o quão ruim a nossa vida vai ficar, porque nós estamos indo de encontro à vontade do Deus soberano. Esse Deus que chamou Jeremias e que é um Deus que não aceita não como resposta. Ele conduz a história da vida do povo dele. E mesmo que o povo assim se rebele contra ele, ele ainda ama esse povo e ele ainda pastoreia esse povo através do profeta Jeremias. Vamos ao texto. A gente vai lendo as porções e comentando, tá certo? A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Jerusalém, a capital, né? A cidade central ali, onde toda a política, a economia, o Estado se concentrava. Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Um detalhe interessante é que não só o pecado produz consequência, mas também uma vida santa produz seus frutos. E aqui, nesse primeiro momento do texto, Deus está chamando o povo de Israel ao arrependimento. E mais, ele faz isso a partir de uma memória coletiva, uma memória da tradição, uma memória que estava encravada na vida de cada judeu, de cada pessoa do território de Judá, portanto, se bem que o nome judeu surge um pouco mais à frente. Então, Deus vai trazer a memória, e trazer a memória de como a vida com ele era uma vida boa, e de como Deus no deserto fez esse povo prosperar. Eles não semeavam no deserto, era o Senhor quem os sustentava. A vida com Deus, meus irmãos, ela é uma vida sustentada pelo próprio Deus. Deus, ele toma conta dos seus. Então, Israel era consagrado ao Senhor. Ou seja, Israel, ele tinha um senso de pertencimento nesse mundo, de dignidade pessoal, de valor próprio. Eu não estou falando de autoestima, eu estou falando de um povo que se sentia amado por Deus, que não se sentia sozinho no mundo. Então, era um povo que não tinha necessidade de se utilizar das armas desse mundo, dos artifícios desse mundo, dos valores desse mundo, para poder viver de forma boa. Era um povo consagrado, pertencia a Deus, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que os devoraram, se diziam culpados, se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Qualquer pessoa, qualquer outra ação que intentava contra o povo de Deus, Deus ia em cima. Essa consagração não diz respeito a simplesmente um ato religioso, mas diz respeito a um senso de pertencimento tão profundo que o próprio Deus assume o comando da vida e toma conta dos seus. Nós somos gente consagrada a Deus. Deus toma conta de nós. Então versículo 4. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. E se perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava na qual, e não morava homem algum? Esse povo, ele se afasta de Deus. E esse é o problema de se afastar de Deus. Uma vez que você é consagrado ao Senhor, ele te dá um senso de pertencimento. Você volta à identidade original de imagem de Deus. De você ser alguém que parece-se com Deus. Mas quando esse povo se entrega a Baal, se torna nulo como Baal. Interessante, a palavra no original aqui é a mesma palavra para vaidade.
se torna uma vaidade só a vida. Um vazio existencial, um vácuo existencial muito grande. E agora esse povo não tem um propósito, não tem uma razão, senão pequenos objetivos pessoais, senão a sua própria ambição. Isso tudo que passa com o tempo, que é simplesmente transitório. É assim que o povo fica. Aí quando Deus ele fala que eles se afastaram sem se perguntar a Deus onde estava o Deus que os tirou do deserto, Deus também está dando essa questão do propósito de vida. Eu não tirei vocês do deserto para viver essa vida pequena, medíocre, mesquinha. Não! Deus tira a gente do deserto para viver um propósito muito elevado. Por isso que ele fala, ó casa de Jacó. Ele está evocando aqui a descendência de Jacó. Essa descendência que daria origem ao Messias. Então esse povo é o povo da promessa e da promessa da vinda de um Messias, né? Então esse era o propósito maior desse povo. O propósito maior desse povo envolvia pregar às outras nações e viver, encarnar essa palavra de modo que todos conhecessem o nome do nosso Deus. Então não era um propósito meramente humano, cronológico ou de metas a serem cumpridas nessa vida breve, né? E efêmera, mas era um propósito eterno, maior do que eles mesmos. Esse povo se apequenou, né? Eles se tornaram assim gente que é muito pequena, sonhos muito baratos, e eles ficaram iguais a Baal, né? Nulos, vazios. Eu vos introduzi numa terra fértil, versículo 7. Para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizeste abominação. E de fato isso aconteceu. Então logo o povo de Israel entra então o ciclo dos juízes, do livro de Juízes, e esse povo começa a idolatrar as divindades locais, né? E isso foi entre idas e vindas durante toda a história de Israel. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Aí Deus ele volta à questão aqui dessa nulidade, dessa falta de propósito, dessa vida sem sentido. E Deus diz assim, olha, até mesmo as lideranças religiosas, as pessoas que deveriam estar perto de mim se afastaram, foram prevaricaram, ou seja, foram coniventes com o povo e passaram a viver e correr atrás de coisas que não se aproveitam de nada, né? E isso aqui a gente escuta uma reverberação de Salomão no livro de Eclesiastes, que ele fala que proveito há de todo o trabalho que o homem faz debaixo do sol. O que é que se leva daqui? O culto a Baal era o culto do imediatismo. Eu preciso de uma colheita aqui agora, eu preciso de uma prosperidade aqui agora, eu preciso disso aqui agora. Era uma vida que vivia assim, somente espumejando essas coisas do dia a dia. No entanto, nosso Deus é o Deus do extraordinário e também do cotidiano. É o Deus que diz assim, eu coloquei vocês aqui nessa terra, e isso que vocês se afligem tanto, nessa infantilidade da fé eterna, eu tenho dado a vocês. Eu tenho dado a vocês. E isso a gente leva para o nosso coração, meus irmãos. Talvez a gente nunca feriu uma rocha e dela brotou água, mas você tem bebido água todos os dias. Talvez você nunca olhou para o céu e esperou do céu codornizes ou maná, mas você tem comido. Talvez você nunca experimentou o não ter que comprar outra roupa, mas o Senhor tem te dado o que você vestir. Então a gente às vezes se aflige por essas coisas, mas por outras coisas a gente deixa para lá. Aquilo que é eterno, aquilo que é verdadeiro, aquilo que de fato dá sentido à nossa vida, a gente deixa para lá. Porque o culto a Baal é o culto às coisas desse mundo, as coisas ordinárias, as coisas do cotidiano, as pequenas coisas que a gente não vai nem ver no final das contas, porque isso tudo
é projeto de Deus para a sua vida também, para a manutenção da sua vida também. Então a gente se remete sempre a algo maior, né? E que essas coisas estão envolvidas, mas elas não são o centro. No culto a Baal, o que interessava era o ser bem-sucedido na guerra, ou seja, conquistar. O ser bem-sucedido na colheita, ou seja, enriquecer. Era tudo que interessava. E para isso, a Baal, eles ofereciam aos seus próprios filhos. Eles matavam a geração seguinte do povo de Judá para esse povo, de repente, se completar e viver de uma forma regalada, né? Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. E aí Deus diz assim, olha, vocês estão vivendo afastados de mim. E aí vocês é que declararam a guerra e eu vou lutar contra vocês. Como aquele pai que chama o filho e argumenta e contra-argumenta e não cansa. E todo dia ele tem que repetir a mesma coisa, né? E a mesma coisa. E Deus diz assim, eu vou falar isso inclusive à geração futura, a geração seguinte de vocês. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Olha só. E aqui Deus ele lança esse argumento perfeitamente lógico. Nenhuma outra nação ela se afasta das suas divindades. Meus irmãos, isso daqui tem um dado teológico importantíssimo. O Baal era um Deus punitivo. O nosso Deus é um Deus gracioso e misericordioso. Então, o agente motivador de Baal era somente a crueldade e a tirania. Então, se você se afastasse de Baal, ele iria punir severamente. Já o nosso Deus, o povo se afastava desse Deus e o Deus disciplinava em amor, trazendo esse povo de volta para perto dele. Baal não. Se houvesse qualquer traição a Baal ele iria se afastar e esse povo, para se reaproximar de Baal, tinha que sacrificar muita criança. Esse povo, para se reaproximar de Baal, tinha que se prostituir muito, né, naqueles cultos, né, que eles tinham profundamente sensualizados sob efeito de entorpecentes, bebidas alcoólicas fortes. Então Baal era um Deus que não tolerava essas coisas. Então o povo não se afastava de Baal. O ser humano ele tem uma tendência completamente a 100% à idolatria. Mas quando Deus ele se aproxima, quando isso se quebra. E aí o povo de Judá tinha se afastado desse Deus que promovia essa libertação de uma maneira tão forte. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Então, Deus ele diz assim, olha, é para toda a existência ficar assim, boquiaberto, pasmo, diante desse despautério, dessa loucura, né, de se afastar de um Deus assim. Meus irmãos, isso a gente leva para a nossa vida. A gente se afastar de Deus, do ponto de vista da sabedoria divina, é a maior loucura que a gente pode fazer. É a gente se afastar 1 milímetro sequer do nosso Deus, porque isso vai significar necessariamente que nós estamos cavando para cada um de nós cisterna rota. E aí a gente encontra aqui uma contraposição de ideias. Deus, por um lado, chama a si próprio de manancial. Ou seja, manancial, meus irmãos, você se baixa e pega água. Uma cisterna rota, principalmente, ela é própria de um lugar de pedra, onde é difícil de cavar e que dá muito pouco resultado ou resultado nenhum. Então entenda aqui que não existe comparação
entre você viver uma vida com Deus, manancial de água viva, que transborda. E Jesus disse isso àquela mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo 5, né? Capítulo 5, capítulo 4. Perdão, irmãos, eu acredito que é capítulo 4. Que no capítulo 3 ele está conversando com Nicodemos, é isso mesmo. Então, o nosso Deus chama a si próprio como esse manancial de água viva, água fresca, água boa, que transborda, e que nós só temos o trabalho de esticar a mão e pegar pela fé e de nos beneficiarmos. Meus irmãos, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, a palavra do Senhor, é esse manancial. A gente só tem que ter a coragem de esticar a mão e pegar. Mas vamos confessar que às vezes, inclusive isso, a gente tem dificuldade em fazer, não é verdade? Mas, por outro lado, pela nossa própria natureza pecaminosa, a gente tem muito mais facilidade em se afastar desse Deus e se esforçar terrivelmente. Porque às vezes a gente está imbuído dessa lógica, né? Está tão interiorizado, tão entranhado na gente, essa lógica meritocrática de que eu cavei, é pouco, mas é meu. Eu mereço. Como se alguma coisa desse mundo fosse propriamente nossa, tivesse saído das nossas mãos e não tivesse sido entregue pelo próprio Deus para a gente gerir. Todas as coisas, então, que a gente tem, não são nossas, pertencem a Deus. É Ele que deve gerir todas as coisas do nosso coração, da nossa vida e do nosso material, né? Então o texto continua dizendo: acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz, da terra dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas, e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mêfis e Táfnis te pastaram o alto da cabeça, gente de longe, do Egito. Né? Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo deserto? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes a água do Nilo, as águas do Nilo? Ou indo à Assíria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Uma vez afastados de Deus, nós mesmos produzimos a nossa própria ruína. A gente acaba com os nossos relacionamentos, a gente acaba com nossa rotina, a gente acaba com horas de sono, a gente acaba com qualquer bem-estar que a gente tenha em função da idolatria. A idolatria acaba com a vida da gente e ela vai corroendo aos poucos, como uma ferrugem, como uma traça, como um cupim, sem notar. E quando a gente vê, a gente está oco por dentro, não sobrou nada da gente. A gente está vivendo uma vida sem propósito, vazia, deprimida, que não tem valor e que procura valor em alguma coisa, se deslocar, ir para longe, procurar um lugar enriquecido para viver isso. E aí Deus diz assim: olha, você pode ir para o Egito ou você pode ir para a Síria, que eram lugares riquíssimos. Ainda assim você se sentir empobrecido, porque o que falta não é aquilo que é material, muitas vezes. O que falta de fato é santidade de vida. É uma espiritualidade verdadeira, autêntica, que preenche, que nutre, que transforma a vida da gente. É isso que faltava ao povo de Judá. E cada um de nós só vai se sentir verdadeiramente vivo se a gente tiver a coragem de ir ao manancial que é o nosso Deus e se render completamente a Ele. É quando o íntimo do nosso coração se molda à realidade de Deus, que a nossa vida para fora de nós é transformada
de fato. De outra forma, qualquer mudança, seja para o Egito, seja para a Síria, seja para uma casa nova, um emprego novo, um curso novo, um namoro novo, um casamento novo, vai ser só uma mudança conjuntural e não vai produzir a novidade de vida que nós necessitamos tanto para cada um. Né? E a Bíblia continua dizendo no versículo 20: ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, não quero servir-te, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura, como te tornaste para mim uma planta degenerada, como a vide brava. Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Como podes dizer, não estou maculada, não andei após os balins? Vê o teu rastro no vale, reconhece o que fizeste, dromedária nova de ligeiros pés, que anda zigue-zagueando pelo caminho, jumenta selvagem, acostumada ao deserto e que no ardor do cio sorve o vento. Quem impediria de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se, no mês dela a acharão. Aí o nosso Deus diz assim: eu tomei conta de vocês e dei valor a vocês, como se dá valor a uma vide. Quando Deus compara o povo dele a uma vide, a gente tem que lembrar que até os dias de hoje é uma planta extremamente cara, custosa de se manter, custosa de se zelar. Ela é alvo de muitos ladrões, de pragas, de doenças, até mesmo de ladrões propriamente ditos, né? Então, Deus olha para o povo de Israel e diz assim: eu tratei vocês como trata-se uma vide, mas vocês resolveram se subvalorizar, sair de perto de mim. Todas as vezes, meus irmãos, que a gente se afasta do nosso Deus, a gente atribui à nossa vida um valor menor. É o valor da carreira profissional para depois descobrir que no mercado profissional as pessoas são descartáveis e esquecíveis. É o valor da vida vaidosa que tenta adiar ao máximo possível as rugas, né, em função de uma eterna juventude, só que a gente nota que o nosso futuro é inexorável, que não dá para você aplacar o tempo e que vem, né, e que as pessoas elas vão ficar com medo do envelhecimento. Quando a gente entrega a nossa paz às pontas que estão por vencer e a gente reduz o valor da nossa vida a somente isso, né? E se entrega de uma forma total a essas coisas, como se entregava-se ao culto a Baal, né? E o nosso Deus ele faz essa denúncia no versículo 20, evocando aqueles cultos prostituídos, sensualizados, cheios de relações sexuais completamente erradas, né? Que aconteciam debaixo de árvores, no público, sabe, de uma forma de malesca. E é tanto que Deus vai comparar Israel a esses animais, né? Jovens, selvagens, a jumenta que vive no cio, né? E que não precisa de muita coisa para ela se entregar, e a essa dromedária que também vive zigue-zagueando, que é fácil de rastrear, fácil de achar, fácil de saber que está por ali. Povo que se afasta de Deus é um povo que facilmente se engana e se entrega aos enganos desse mundo em função de uma recompensa pequena, efêmera e ingrata, que não satisfaz. Então, Deus ele lança esse aviso: guarda-te de que os teus pés andem desnudos e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes: não é inútil, porque amo os estranhos e após eles irei. Eu amo gente estranha, gente que traz coisa nova, essas coisas. E hoje em dia nós vivemos a era da novidade. As redes sociais estão cheias de novidade, a mídia está cheia de novidade, e aí aquela questão de não tem nada demais, é uma bobagem. Por que não? Uma coisa aqui, outra ali, é uma exceção.
E Deus diz assim: guarda os teus pés, que eles andem desprotegidos, ou que você tenha sede. Em outras palavras, você está se vulnerabilizando para as coisas desse mundo e você está tendo vontade de possuir dentro de você essas coisas. E essas coisas é que vão acabar te possuindo e te ferindo. Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira: tu és meu pai, e a pedra tu me geraste, pois me viraram as costas e não o rosto. Mas em vindo a angústia dizem: levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses, que a ti mesmo fizeste? Eles que se levantem, se te podem livrar no tempo da angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Então, esse povo, ele se afasta de Deus, né? E às vezes a gente faz exatamente isso. A gente tem com Deus uma relação meramente emergencial, manutencionista, funcional. Então, quando a gente precisa de Deus, aí levanta-se um clamor: meu Deus, eu preciso do Senhor, me ajuda. Quando não precisa mais de Deus, empurra Deus num canto. E aqui Deus diz assim: agora você vai colher das consequências daquilo que você mesmo plantou. Cadê os seus deuses? Né? E não era a Será, que era, no caso, a esposa do Baal, que dava a você a fertilidade, né? Não era o Baal, que era o deus da tempestade, que ao mesmo tempo ia na frente das batalhas? Ele que livre vocês. Cadê esses deuses? Né? E mais do que isso, esse povo, ele vivia tão afastado de Deus, mas não conseguia fazer um rastreio da sua própria consciência e entender que eles estavam vivendo essa idolatria. E muitas vezes assim somos nós. Aliás, grandes teólogos já reverberaram essa verdade, que nosso coração é uma fábrica de ídolos e que a gente pode fazer de qualquer coisa um ídolo. Então, o celular pode se tornar um ídolo, relacionamentos podem se tornar ídolos, metas de vida podem se tornar ídolos, qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Então, há uma necessidade nossa e o desafio do nosso Deus da gente buscar nele e a gente pedir a ele que ele assim esquadrinhe o nosso coração, visite a nossa mente e nos mostre se há algum caminho mau, se há algum ídolo, alguma coisa que deve ser quebrada no nome de Jesus. A palavra continua: por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Isso foi uma coisa generalizada. Em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. E, de fato, o Manassés, que foi rei, ele mata o profeta Isaías, que vem antes de Jeremias, cerrado ao meio. E muitos outros profetas, eles foram exterminados. Houve um remanescente que foi guardado por Deus, por Obadias, por exemplo, e ao mesmo tempo que recebeu o livramento de Deus durante os dias de Elias, mas muitos profetas morreram exatamente em função do povo de Israel e do povo de Judá terem se entregue totalmente ao baalismo e estarem afastados de Deus. Oh, que geração! Considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tem eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti. Acaso se esquece a virgem dos seus adornos ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim, por dias sem conta. Então, o que Deus está dizendo aqui? Vocês se esqueceram quem vocês são. O que caracterizava uma mulher virgem eram aqueles adornos. E o que caracterizava uma noiva era aquele cinto. Então, Deus está dizendo assim: sem mim vocês não são nada. E vocês estão virando as costas para mim. Vocês estão dizendo que preferem a nulidade de vida, meus irmãos. Nós é que precisamos de Deus. O nosso Deus não precisa de nós.
Ele continua sendo Deus e antes da criação ele era Deus. Mas nós precisamos dele. Aliás, a palavra de Deus diz que nós somos a imagem dele, ou seja, a palavra lá que vem de sombra. Sem o ente real, não existe sombra. Sem Deus, nós não existimos, então. Nós nos projetamos a partir de Deus, nós precisamos dele. Então, quando a gente se aproxima de Deus, dá essa sensação de fato, de uma plenitude, de uma paz, de que nada falta na nossa vida, e o nosso coração começa a se alegrar, e tantas vezes a gente está tão perto de Deus que as lágrimas vêm aos olhos, né? E a gente não quer sair daquele negócio bom, porque pode faltar todas as coisas, mas quando a gente tem essa presença maravilhosa de Deus no nosso coração, a gente deixa que até as outras coisas faltem e a gente sabe que aquilo que é necessário à vida e a gente servir a Deus e a propósitos maiores é que vai realmente, de fato, interessar a vida da gente. Todas as outras coisas desse mundo passam a ser secundárias, não compõem as essencialidades. Então, Deus está dizendo, olha, vocês estão se afastando de mim, esquecendo quem vocês são, né? Como dispões bem os teus caminhos para buscares o amor, pois até as mulheres perdidas os ensinaste. Nas orlas dos teus vestidos, se achou também o sangue de pobres e inocentes, não surpreendidos no ato de roubar. Apesar de todas essas coisas, ainda dizes, estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. O pecado, meus irmãos, faz a gente cometer atrocidades e ainda assim é capaz da gente nunca conseguir entender isso. E é exatamente isso que Deus está fazendo isso. Deus, ele vem do céu e ele propõe esse juízo ao povo. Ele declara esse juízo ao povo. Vai acontecer juízo, porque você se afastou de mim. E está aqui, olha, gente inocente que é destruída. São pessoas necessitadas. Mas qual era a lógica, a moral, a ética do culto a Baal? As pessoas só tinham valor se elas produzissem alguma coisa. E aí fizessem a oferenda certa para Baal, ele de repente, em algum momento, de alguma forma pequena, curta, breve, perdão, irmãos, iria recompensar todo aquele esforço que aquela cisterna rota poderia dar. Meus irmãos, esse povo olhava agora para os necessitados, não com os olhos da graça do nosso Deus, mas eles olhavam como oportunidade de ter mais. Então, não pense que não. Toda idolatria carrega no seu bojo, no seu interior, um conjunto ético-moral que destrói a humanidade, descaracteriza a humanidade. A humanidade certa e saudável de Deus, ela olha para o necessitado e apoia. Hoje em dia isso é tão raro que quando as pessoas são flagradas fazendo uma boa ação, por exemplo, as pessoas saem na mídia, né? Quando se acha uma quantia grande de dinheiro, coisa que deveria ser normal, devolver ao dono, a pessoa fica para si. Quando alguém devolve, aí sai na mídia, nos jornais, é uma coisa alardeada. O ser humano saudável espiritualmente, ele é alguém que olha para o outro dentro das suas necessidades e procura suprir. O ser humano afastado de Deus, ele peca, ele destrói, ele mata, ele humilha, ele denigre e ele ainda não acha que fez nada de errado. Vamos caminhar para o finalzinho do nosso texto. Que mudar leviano é esse dos teus caminhos? Também do Egito serás envergonhada, como se foste envergonhada da Assíria. Também daquele sairá de mãos na cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem confiaste, e não terás por sorte por meio deles. Aí Deus diz assim, você quer uma mudança de vida tão grande, mas você só quer uma mudança exterior.
É quando hoje, nos nossos dias, a pessoa diz assim, preciso dar uma repaginada, preciso me reinventar. E aí ela muda de curso, faz uma guinada profissional, muda de casamento, muda de cabelo, muda de estilo de roupa e depois descobre que não mudou absolutamente nada, que todas essas coisas foram vãs, foram inúteis, foram sem sentido, porque a mudança que ela precisava verdadeiramente era uma mudança interior. Era uma mudança da alma. Aí Deus diz assim, você não vai conseguir isso através desses meios, dessa Assíria, desse Egito. Os recursos lá parecem ilimitados, mas você não vai conseguir isso através desses meios, porque o nosso Deus, ele se ergue no livro de Jeremias como um Deus soberano, né? Talvez já tenha sido dito, mas o livro de Jeremias é esse livro que mostra até o capítulo 45 a vida do povo de Judá antes, durante e depois da invasão babilônica. E do capítulo 45 em diante, um juízo sobre 9 nações diferentes. Ou seja, o todo do livro de Jeremias trata de um Senhor soberano. E que Deus nos abençoe. E que esse Deus soberano seja visto, vivido. E a gente tenha a comunhão plena. Porque o pecado, ele está aí, né? O pecado jaz à porta. E cabe a cada um de nós levar a mão à consciência e pensar que a gente tem que viver perto do nosso Deus maravilhoso, porque as consequências de se viver longe de Deus são terríveis. Vamos orar, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus, vamos buscar nele. A gente está gravando hoje, né? Eu estou no meio da semana do doutorado e a semana fica muito cheia, um tanto quanto tumultuada. Então hoje está gravando, mas nós temos motivos de oração, né? A gente tem um motivo de agradecimento. A nossa igreja está fazendo aniversário. Sábado, se Deus quiser, vai ser um culto de celebração desse aniversário, né? Então a gente agradece a Deus pela nossa igreja. Eu quero levantar oração ainda sobre famílias. Meus irmãos, a gente tem trabalhado, conversado, né, e famílias têm sido desafiadas por Deus. Tantas famílias têm atravessado dificuldades na área financeira, têm atravessado dificuldades na criação dos filhos, têm atravessado dificuldades com relação à saúde. Que Deus abençoe. Falando em saúde, tem 2 crianças que eu gostaria de orar. Uma é a Amanda, ela está internada na UTI, já se submeteu a algumas cirurgias, bichinha muito pequenininha, tem entre aí uns 6, 7 aninhos, e também por Michele, né? Michele não mora aqui, mora em São Paulo, mas também está internada com um quadro de dor delicado. A gente vai orar por ela também, tá certo? Então, a gente vai orar pela nossa igreja, por essas pessoas, a gente ora também pela situação desse mundo nosso, né, que precisa urgentemente da mão de Deus, e pede a Deus que Ele seja o nosso pastor e que Ele nos envie a pregar. Amém, povo? Vamos orar? E depois que a gente orar, a gente vai louvar mais uma vez, tá certo? Oremos. Deus de misericórdia, o Senhor é bom, o Senhor tem estado entre nós, o Senhor tem derramado da tua graça. A gente quer pedir ao Senhor pelas famílias da nossa igreja, Pai. Por cada família que tem enfrentado suas dificuldades e suas lutas, Deus. Que no nome de Jesus o Senhor vá à frente e o Senhor se mostre um Deus soberano. Um Deus que provê, um Deus que está perto, um Deus que encoraja, que consola, que dá sabedoria, Deus. Que advoga a vida de cada um de nós. Que redime a vida de cada um de nós. Então, dá a esse povo a certeza, Pai, que mesmo diante da maior dificuldade, isso não vai os destruir. Antes os vai fortalecer, porque o Senhor é com eles. Senhor, a gente quer te pedir ainda, Pai, te agradecer pela nossa igreja, Pai, que está fazendo aniversário. Ele quer pedir ao Senhor que o Senhor continue falando, Pai, sempre ao coração, Pai, de cada líder dessa igreja, Pai, e de cada pessoa que entrar aqui. Que o Senhor use, Deus, a liderança da igreja como instrumentos fiéis a Ti, Deus. E que cada um se aproxime cada vez mais de Ti, meu Pai. Quero Te agradecer, Pai, desde já, por todas as bênçãos que o Senhor ainda vai derramar sobre a nossa igreja.
quero pedir ao Senhor por duas crianças, Pai, por Amanda e por Michele, que o Senhor abençoe-as, Pai, e que o Senhor faça-as, Pai, se recuperar completamente, que elas venham a celebrar o Teu nome e vejam disso, Pai, assim, a Tua mão, o Teu cuidado, o Teu agir na vida delas. No nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, povo? Olha, aquela música deu certo. Qual? Aqui estava, né? Foi. Ai, ai. Vamos louvar? Estou aqui em tua presença, recordando as bênçãos de tuas mãos, esperarei, insistirei, só pra ouvir de novo a tua voz. Santo, justo, quero até o fim, Salvador, amigo e meu Redentor, eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Estou aqui Em tua presença, recordando as bênçãos de tuas mãos, esperarei, insistirei, só pra ouvir de novo a tua voz. Santo, justo, fiel até o fim, Salvador, amigo e meu Redentor, eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Minha alma está segura em ti, teu amor nunca vai ter fim. Minha alma está segura em ti, teu amor nunca vai ter fim. Eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Amém, povo de Deus. Povo, Deus abençoe. Você tenha um bom restinho de semana e a gente se encontra aqui no final de semana. Amém, amém, povo de Deus. Deus abençoe.